Fala pessoal, como vocês estão? Aqui professor Davi Luzetti, nossa quinta aula da primeira jornada filosófica. Como que eu estou contente de estar aqui dividindo esse tempo com vocês. Desde segunda até hoje, 8 horas da noite, estreando esse conteúdo que vai ficar no ar até 9 de agosto, tá? Então, se você ainda não viu as anteriores, corre lá para não perder, tá bom? E já convida mais pessoas, já compartilha o link dessa aula para mais pessoas estarem acompanhando, tá bom? Então, vamos lá. Sem mais delongas, você sabe que o link já vai estar aqui embaixo, tá? Vamos começar com esse período um pouco mais complexo, né? Que basicamente é o século XX. Né? Vamos falar somente aí de 100 anos da filosofia, é o período mais curto, mas o mais complexo, talvez porque como o tempo ainda não fez o seu trabalho de provar todas essas teorias, de ter mais clareza de todas essas teorias, existe aí uma complexidade gigantesca em diversas escolas que existem hoje. Tá bom? Então vamos fazer algo bem de uma maneira que você consiga entender essas escolas, mas muito simples, que eu tenho a intenção sim de dar um aprofundamento nas teorias que são mais interessantes, só que na matéria que for propícia. E também, obviamente, no nosso curso, o FAI, Filosofia Além da Escola. Tá bom? Então vamos lá, História da Filosofia Contemporânea. Vamos começar com ele, Nietzsche. Friedrich Nietzsche. O que eu queria fazer de introdução aqui? Existe um termo usado que é a diferença entre filósofos e filodoxos, amantes de opinião e amantes da sabedoria. Basicamente, trata-se de uma definição para descartar aqueles que não acreditam, aqueles que não desenvolveram uma teoria em busca da verdade, mas somente em torno de si mesmos. Isso é interessante, né? Porém descarta muitas coisas oficiais. Tá? Então, aqui eu vou passar para vocês todos aqueles que no século XX são mais estudados. Tá bom? Então, Friedrich Nietzsche, ele é filho de protestantes, o pai dele era pastor e ele passou uma leve infância dele escutando o pai dele pregar no ambão sobre amor e chegar em casa e bater na mãe. Né? Isso está em algumas biografias dele. E essa hipocrisia, não só do cristianismo mal vivido do pai, mas de várias pessoas que provavelmente estavam perto dele, fez com que ele tivesse aí uma certa repulsa que vai ser manifestado na sua teoria anos mais tarde. Ele é filólogo, né? Não filósofo de formação, ele é filólogo, ou seja, um estudante das palavras. E, de fato, é um dos alemães que escreve melhor. Você pega alguns textos de alemães, por exemplo, Hegel, para ler, e depois você pega um Nietzsche, e você entende por que Nietzsche é tão mais apaixonante do que o Hegel. Né? E a partir do livro Humano, Demasiado Humano, de Nietzsche, ele começa a escrever em forma de aforismos. O que é aforismos? São sentenças. Né? E nessas sentenças curtas ele vai metralhando as suas ideias. Né? Uma filosofia de martelo, como ele mesmo vai dizer, que vai ter várias colunas, né? Então ele vai ter uma crítica muito forte à moral de rebanho, como ele mesmo diz, que é a moral dos cristãos. Ele vai olhar para os cristãos e vai
denominá-los como camelos, ou seja, o animal que não tem consciência da força que tem, senão não levaria ninguém nas costas. E principalmente ele vai dar mais proeminência para aquilo que é conhecido como relativismo moral. Muita gente não gosta de usar esse termo, prefere falar de perspectivismo, né? Mas basicamente as pessoas mudam o nome, mas não mudam a realidade das coisas, né? Então, o que ele entende? Ele entende que se você tem o bem e o mal acima de você, te falando o que você deve fazer, ou seja, existe um bem, existe um mal que você precisa ou alcançar ou evitar, e isso te coloca para baixo. Então você não sabe qual o valor que você tem ainda. Enquanto ele vai defender, principalmente no livro Para Além do Bem e do Mal, e na Genealogia da Moral, que você tem que estar para além do bem e do mal. Né? Ou seja, vai surgir um pensamento dele do Ubermensch, que é o super-homem. O super-homem é este capaz de superar e ditar o que é certo e o que é errado. Então, é você quem diz o que é certo e o que é errado para você. Ele chama isso de perspectivismo, mas pouco importa. É esse pensamento danoso onde você constrói aquilo que é certo e errado para você. Tá? Bom, existem muitas outras coisas que poderíamos dizer de Nietzsche, mas ele que incentivou muitas teorias psicológicas de hoje. É de Nietzsche que vem muitas coisas dos coaches de hoje, tá? Principalmente essa coisa de que elas são vazias por dentro de significado, é você que deve dar o significado que quiser disso. Então, tem muita coisa complicada aqui. Poderíamos dar 10 aulas de 1 hora cada só sobre o Nietzsche. E talvez não seria suficiente. Tá? Então ficamos aqui com essa visão um pouco mais geral, tá? Outro que veremos bem panoramicamente é Karl Marx. Ele está muito em voga, né? As pessoas tomaram partidos a favor ou contra Marx, um marxismo cultural, embora me parece que todo marxismo é cultural, até mesmo quando se fala de econômico, me parece que há uma questão comportamental e de racionalidade, de cultural, né, ou seja, de consciência, vamos dizer, em toda a sua teoria. Marx ele atacou mais a questão econômica, né, no seu livro Capital, que é um dos únicos estudados, e às vezes nem isso, mas ele tem vários outros escritos que demonstram muitas outras coisas, que deveria ser mais estudado. Tá? Até para que se trace um perfil mais adequado a ele. Tá? Ele era judeu, casou com uma mulher bem abastada e terminaram na miséria por um mau relacionamento com o dinheiro. E ele pegou um período de degradação muito grande das pessoas em vista da Revolução Industrial. Então, obviamente, ver as máquinas e uma falta de dignidade nas pessoas causou nele certa revolta e ele tentou teorizar aí sobre isso. O marxismo ele vai ter várias vertentes, né? Teremos marxismos influenciando questões de gênero, veremos marxismo pedagógico, veremos marxismo em diversas frentes. E principalmente a escola de Frankfurt, que vai levar a cabo muitas das ideias com a teoria crítica, uma das principais teorias aí de filosofia social, sociologia, de engenharias sociais que existem hoje na sociedade, tá bom? Bom, também mereceria uma semana de estudo aí no mínimo. Nós temos aqui
o egrégio Papa Leão XIII, que virou o século, né? O Papa Leão XIII ele virou o século XIX por 20, e ele escreveu uma encíclica chamada Aeterni Patris. E nessa encíclica ele suplicou a retomada do tomismo. É um trecho muito pequeno, é uma encíclica, uma carta muito pequena, se eu não me engano tem 40 parágrafos, não me lembro ao certo. Mas é muito interessante. Muito interessante. Tá? Então, eu sugeriria para que você procurasse, desse um Google aí, ó, Aeterni Patris, e lesse, né, para você entender aí muitas das coisas que a Aeterni Patris tem a nos dizer ainda hoje. E com isso surge a tentativa de um resgate do tomismo. Por quê? Porque existe no século XX uma ideia de que se acabou com tudo aquilo que é clássico, que foi superado, que foi refutado. E de repente começa a usar algumas lógicas, começa a valorizar só a questão lógica matemática, surge aí um positivismo lógico, e tudo que não encaixa nesse quadradinho, surge aí um grupo chamado de filosofia analítica, onde eles analisam certas questões num rastreio mais intuitivo, e também vai acontecer uma definição que os próprios analíticos vai dizer assim, quem não é analítico é continental, e aí vai jogar toda uma outra galera para um outro grupo, né? Vai ter uma diferenciação aí, né? Um binômio na filosofia contemporânea, tá bom? Uns dentro da linguagem e outros num resgate mais do tempo, onde tenta continuar com as questões, numa continuidade de questões mais teóricas, tá? Então, aqui nós vemos, por exemplo, grandes nomes, como Garrigou Lagrange, nós temos Etienne Jusson, nós temos, bom, aí vem o Maritain, mas o Jacques Maritain tem um probleminha depois, que ele acaba não entendendo essa questão do espírito tomista, acaba tentando trazer umas ideias não tão ortodoxas para o debate, não faz tão bem feito. Enfim, nós temos o Sertilange, né, que escreveu o livro A Vida Intelectual. Nós temos toda essa frota, né, de pensadores que vão ser influenciados pela Aeterni Patris. Bom, vale a pena ler, é bem curtinho. E, sem dúvida, talvez o principal filósofo do século XX que precisa ser estudado, entendido, é Husserl. Né? Esse Husserl, né? O Husserl com H, não com R. São dois diferentes, tá? Ele que criou a fenomenologia. Tem aqui uma teoria gnoseológica, né? Toda consciência ela tem que ser consciência de algo. Ou seja, você vê em Husserl uma retomada da realidade. Parece que a filosofia na modernidade ela começou a perder a mão sobre o que é real. Você vê lá Descartes, o Descartes o que é? Pô, será que eu sou real? Será que isso é real? Será que, nossa, isso aqui é real? E você começa essas coisas todas. O Husserl vem com a realidade de novo. E ele vai ter como secretária, por exemplo, Edith Stein. Ele vai ter como aluno, por exemplo, Heidegger. Bom, Heidegger tem alguns probleminhas, mas veja que interessante. Husserl é um autor que, depois que você entender bem Platão, depois que entender bem Aristóteles, o neoplatonismo, o Agostinho, Tomás de Aquino, muito bem, vale a pena depois você buscar uma leitura mais de Husserl. Tá bom? Aí nós temos também
um surgimento de uma outra vertente, que é o existencialismo, onde vai contrapor a visão de existência e essência. Então, a existência teria uma sobremaneira sobre né, estaria sobre a essência, desculpa, precederia a essência. Mas como é possível isso? Segunda-feira nós vamos ter a aula sobre metafísica. Você vai entender muito melhor isso. A existência, para o Sartre, é o seguinte: você primeiro existe e depois você constrói aquilo pelo qual você é. Não é à toa que ele é casado com a Simone de Beauvoir, aquela que tem aquela frase que ninguém nasce mulher, mas se torna mulher. Entende? É tudo nesse existencialismo. O Sartre ele tem esse existencialismo ateu. Ele falava várias questões de que a vida não teria sentido. Ele tem até uma frase que fala assim: o que resta para a humanidade é caminhar com os próprios pés para a morte. É uma defesa ao suicídio. As guerras mundiais afetaram a mente dessas pessoas. Só que ele mesmo não se suicidou. Né? As pessoas participavam das suas palestras, se jogavam da Torre Eiffel, uma morte romântica, mas ele mesmo não fez isso. Não foi capaz de cumprir as suas próprias teorias. Então, de que vale? Nós temos também Kierkegaard, né, com o existencialismo cristão, entre aspas, onde existe essa sobrevalorização da existência, daquilo que te toca aqui no tempo e agora. É um autor que na época me chamou um pouco de atenção. Quase fiz minha monografia em Kierkegaard, né, em questão da angústia. Mas enfim. Nós temos aí também a Escola de Madrid, que Julián Marías vai falar assim que não era nem de Madrid, né, nem uma escola. Mas o Ferrater Moura, né, coloca a Escola de Madrid dessa maneira. Então, enfim, vamos seguir um pouco essa linha. O Julián Marías, Javier Zubiri, Ortega y Gasset, né, José Ortega y Gasset, são autores muito bem citados, com teorias muito boas, tá, que merecem ser estudados. Ortega y Gasset está numa crescente, né, o interesse nele está crescendo cada dia, mas o Zubiri, principalmente, parece ser muito mais interessante. Né? Nós temos aqui no Brasil poucos doutores em Zubiri. Um deles foi meu professor, o professor Joatas Belo, saúdo. Ele que é incrível, recomendo segui-lo nas redes sociais aí para isso, tá bom? Bom, e o Julián Marías, que tem um livro de história da filosofia, né? É muito bom também o livro dele. Aqui a imagem de São João Paulo II, personalismo, que também é uma vertente causada pela fenomenologia de Husserl. Começa com Max Scheler, é a questão da pessoa, né? Porque o que a fenomenologia estuda? É o fenômeno, é aquilo que parece, né? E aí você vai fazendo umas reduções de essência até poder encontrar algo que você possa conhecer. E o Wojtyla, né, o Karol Wojtyla, que é o nome desse Papa polonês, Papa João Paulo II, que é muito querido de muitas pessoas, sejam cristãos ou não, ele foi muito filósofo, viu? Aliás, né, muito mais filósofo do que o Papa Bento XVI, que as pessoas têm ele como um grande intelectual, e é mesmo, mas é mais teólogo do que filósofo. O Wojtyla era mais filósofo. Inclusive, ele tem também uma encíclica falando sobre fé e razão. Chama Fides et Ratio, né? Fé e razão. Se você tem dúvidas sobre essa questão de fé e razão, tá aí um texto feito no século XX, na filosofia contemporânea, para você não descartar mais essa realidade. Tá bom? E eu quis trazer alguns nomes para vocês, né? Outros nomes. Começando até por um que ainda está vivo, que é o MacIntyre, né? Também tomista. Enfim,
tem algumas ressalvas, trabalha muito na questão da ética, das virtudes, trabalha em filosofia política, né, o inglês, enfim. Nós temos o Camus com o mito de Sísifo, com essa coisa do sentido da vida, né, ou a falta dela. Nós temos o Whitehead, que é uma questão mais analítica. Nós temos o Alfred Tarski, um polonês também, lógico, que trabalhou o campo semântico da verdade. Inclusive, é um autor que eu estou estudando atualmente. Né? Na minha pesquisa hoje, 2020, segundo semestre, é o Tarski. Tá bom? Temos aí o Plantinga, também lógico, vivo ainda. Um cara que tem causado muitas coisas bacanas na academia, né? Algumas pessoas não gostam, não aceitam, mas é interessante, tá? Aí nós temos o Russell, com R agora, que tem aí o seu paradoxo de Russell, na lógica também. Nós temos Eric Voegelin, que é mais ele tem um livro sobre as teorias políticas, muito interessantes também, e outras obras bem interessantes. Temos o Deleuze, né? Enfim, Hannah Arendt, questão de totalitarismo. Nós temos o Gadamer, uma questão hermeneuta, né? Não falei tanto disso, mas também temos os hermeneutas vindo da fenomenologia, o Gadamer é um. Nós temos o Paul Ricoeur, que é outro, acabei não colocando aqui, tá? Nós temos o John Rawls, que em Harvard escreveu sobre uma teoria da justiça, é muito estudado em filosofia do direito, questão de equidade, enfim. Nós temos o José Ortega y Gasset, que eu falei, da Escola de Madrid, né, morreu em 55. Nós temos o Habermas, que cai no Enem todo ano, da Escola de Frankfurt, né, a terceira geração da Escola de Frankfurt, e está vivo ainda, né, dessa teoria crítica, um marxista, né, a seu modo. Nós temos Karl Popper, com a filosofia da ciência, a teoria de falsabilidade, contrapondo Thomas Kuhn, né, que é um outro filósofo da ciência. Nós temos Luiz Lavelle, né, morreu em 51. Nós temos o brasileiro Mário Ferreira dos Santos. Existe aí uma crescente de pessoas interessadas no Mário Ferreira dos Santos. Vale a pena. Tira um print agora aqui, ó, dessa slide. Né? Aumenta aqui, tira um print, dá uma lida depois. Tem alguns aqui que valem mais a pena que outros, né? Tem alguns aqui que eu não indico tanto, mas só para você ter uma noção. E o Roger Scruton, né? Que é mais um filósofo da arte, né? Da estética, também outras ideias, mas sobretudo sobre isso. Ele tem um documentário muito interessante, né? Por que a beleza importa, né? Why Beauty Matters. Vale a pena estudar, tá bom? Ele morreu faz 2 meses, eu acho. Então foi agora em 2020 mesmo sua morte. Um grande autor aí que com certeza daqui a um século estará consagrado nos livros didáticos, tá bom? Bom, deu para você ver mais ou menos a bagunça que é isso aqui. No primeiro dia eu falei para vocês sobre a introdução à filosofia, sobre o que não é. Eu aposto que muitos desses nomes aqui você nunca viu na escola, você nunca viu por si. E por que isso? Não sei, não tenho essa resposta, infelizmente eu não sei. Eu queria saber de você, durante esses 5 dias, essa primeira semana do nosso desafio, da nossa jornada filosófica, como tem sido para você? Como que tem sido para você? O que você tem descoberto alguma coisa? O que tem chamado sua atenção? Você tem gostado? Tá? Deixa o like, se inscreve, chama os amigos, tá? Coloca aqui os comentários, faz para mim um comentário pensando aqui nessa primeira semana. Eu quero saber quem está comigo esses 5 dias, porque no primeiro dia todo mundo vem, depois vai ficando só os bons, né? Você faz parte desses bons, tá? Amanhã, sábado, vamos fazer uma live no Instagram.
14 horas. 14 horas, vamos fazer uma live no Instagram às 14 horas para tirar dúvidas durante essa semana. Tá bom? E aí voltamos segunda-feira, 8 horas da noite, com metafísica. Tá? Então, de segunda a sexta, 8 horas, aulas normais aqui da nossa jornada filosófica. Tá bom? Peço sua ajuda, chama mais 2 pessoas, me ajuda a crescer, a atingir mais pessoas, compartilha o link lá no seu Facebook, fazendo um texto de como foi essa semana, essas 5 primeiras aulas, para atrair mais pessoas. Eu preciso de você. Tá bom? Então me ajuda com isso e vamos seguir dessa maneira. Se você não está ainda no Telegram, entra lá. Se você ainda não me segue no Instagram, também segue lá, tá bom? Bons estudos!